Fala aí, Moisés, você que estava falando em regimento interno, um tema bom para você começar comentando, por favor. O problema é que a OAB não aceitou, a OAB já fez uma nota na semana passada, a OAB já disse isso, que está tendo os seus direitos cesseados pelo STF e agora pelo TSE. Então a OAB está dizendo, e como é que fica o direito a falar? O direito da fala do advogado, como é que fica? Se o advogado, Ricardo, vive do argumento, vive da defesa, ele quer esclarecer, tem pontos que precisam serem ditos, e a OAB está se sentindo vilipendiada. Mas nós avisamos, nós dissemos, olha, agora são os patriotas, são os cidadãos que estão sendo violentados, vilipendiados. Amanhã será você. Não acreditaram, né? Não, esse daí é só com os patriotas. Agora a OAB já está ali, dando seus pitacos, se sentindo violentada. Agora já é o Senado, que é a outra vítima, né? Daqui a pouco, se a Câmara aprovar, vai ser a Câmara, Cícero. E daqui a pouco, não tem mais ninguém escape. Qualquer um pode cair nas garras do STF, qualquer um pode virar inimigo do Gilmar Mendes, inimigo do Alexandre de Moraes. É esse o sistema que você quer, meu irmão? É esse o Brasil que a gente quer? Ou a gente quer um Brasil que julga dentro da lei, sem capa, sem coisa e sem nome? É isso que nós queremos, Cícero. Que o advogado tenha o seu direito sagrado de fazer a defesa do seu cliente. Muito bem, eu entendi, Moisés. Agora eu gostaria que você comentasse sobre o vídeo apresentado. No vídeo apresentado, o vídeo apresentado, prestou atenção no que ele disse ali? Ele cesseou, o advogado pediu o direito da fala, ele disse que não, porque o regimento interno, pois é, o regimento interno do STF e do TSE proibia. A OAB soltou uma nota dizendo que não concorda com esse negócio do regimento interno e que o estatuto do advogado dá o direito do advogado de falar. A OAB também invocou o regimento dela. Aí o STF invoca o regimento dele, a OAB invoca o regimento dela. Quem está certo? O advogado. Porque o advogado tem direito de falar. Se ele não falar, se ele não conseguir defender o seu cliente, mostrando pormenores para a autoridade que está ouvindo, como é que fica? E o que o Alexandre de Moraes fez foi, não vai falar e tchau e benção. Muito bem, você entendeu isso, Arnaldo? Que não vai falar e tchau e benção também? Por favor, o seu comentário. O tchau e benção eu entendo, não vai falar. Falar. Só não fala meu fogão, que tem 8 bocas. Não fala, né? Contrariando aquele negócio. Você é advogado, quero ver. Contrariando aquele negócio de quem tem boca vai a Roma, meu fogão nunca saiu da cozinha. Tem 8. Cara, é o seguinte, tá lá, tá escrito, não há sustentação oral em agravo. Não há sustentação oral em agravo. O cara disse, ainda consultou os pares, manteve a maioria, beleza. Pronto. Tchau. O cara não falou. Vai lá, Ricardo, vai no embalo aí, então. Olha, veja bem, o artigo 5º da Constituição Federal, que é considerado cláusula pétrea, que não pode ser modificado nem mesmo com emenda constitucional, no inciso 55, ele fala do princípio da ampla defesa. Quando a gente fala de ampla defesa, a gente está falando de ampla, é ampla de verdade. Você vai usar todos os meios necessários para poder defender o seu cliente. Então, mas a norma interna o regimento interno do STF, regimento interno, Moisés, regimento interno do STF não é maior do que a Constituição Federal. Pronto. Não é. Então não venha defender não, Buiú. Para com isso, você é um advogado, você deveria estar lutando pelas prerrogativas da advocacia e você está na contramão. É isso que eu fico admirado. Toma cuidado para a OAB não tomar medidas contra você. Eu estou em defesa. Eu estou em defesa da advocacia. Eu sou advogado. Eu não posso permitir que a advocacia seja restringida, seja limitada por uma decisão do ministro. O advogado tem direito, sim, de fazer a sua sustentação oral em defesa do seu cliente. E a OAB tem que repudiar, esse é o papel. A OAB tem que defender as nossas prerrogativas contra esses atos, contra esses abusos, contra esses excessos que o Arnaldo defende, porque os ídolos dele estão lá na Suprema Corte. Estão lá na Suprema Corte, mesmo fazendo coisas, praticando coisas absurdas, espúrias, ele vai sempre dizer amém para eles. Mas pessoas de coragem,
homens de coragem, não se acovardam, não se curvam a um sistema corrompido. Não se curva. E o nosso papel aqui, Moisés, é esse. É não se calar, não se deixar intimidar. Intimidar por uma esquerda podre, por uma esquerda maculada, pelas mazelas que eles já fizeram com a nossa nação, com o nosso país e continuam fazendo. Não dá para dizer, não dá para defender, porque o país está de mal a pior. Só não enxerga, acho que até um cego consegue enxergar. Mas tem pessoas que têm uma boa visão e preferem colocar uma venda nos olhos para não enxergar o óbvio, para não enxergar que estamos caminhando para um lugar muito ruim. E Ricardo, as mazelas... Posso só fazer um complemento à tua fala? Claro, Moisés. A OAB disse o seguinte, que essa interpretação do STF não está de acordo com a Constituição, isso é uma má interpretação do STF. É o que eu acabei de falar, está lá no artigo 5º, é uma má interpretação. Princípio da ampla defesa. Quer dizer que eles podem violar a Constituição Federal só porque eles são os guardiões da Constituição, que eles não guardam nada. A Constituição Federal, ela está sendo rasgada, ela está sendo vilipendiada, aviltada constantemente. A gente não pode achar que é normal. Como o telespectador falou agora há pouco, tem juízes que se sentem deuses e tem outros que têm certeza que são. Eles estão atuando dessa forma. Eles estão destruindo a democracia, eles estão causando uma ruptura entre os poderes. E a gente não pode achar que isso é normal. Os poderes têm que ser harmônicos, harmônicos. Lá Montesquieu, na teoria da tripartição dos poderes, ele já falou, é preciso freios e contrapesos. Cada poder tem que saber o seu limite e o outro poder tem que ser vigilante do outro poder que está extrapolando, usurpando as suas funções institucionais. Então isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o país. O que o STF está fazendo, isso daí tem causado essa ruptura, essa animosidade entre os poderes e ninguém ganha com isso. Sua vez, Sofia. Bom, quando você vê o Alexandre de Moraes tripudiando da OAB, sambando na cara da OAB, eu me lembro lá do mandato do presidente Bolsonaro, quando por diversas vezes a OAB deveria ter se manifestado e não se manifestou. Eu me lembro por diversas vezes quando houve alguma defesa barrada na Suprema Corte, mas que o réu era um réu de direita, era um réu declarado apoiador do presidente Bolsonaro e a OAB não se manifestou. Lembra quando eu falei para vocês que pau que dá em Chico, uma hora vai dar em Francisco? Então é o que está acontecendo com a OAB. Lá atrás, quando eles deveriam ter lutado pela defesa do advogado que é de direita e está lutando pelo seu cliente, eles não fizeram. Porque o presidente nacional da OAB, na época, fez questão de se mostrar bem à esquerdinha da história do Brasil. Aí o que está acontecendo hoje? Alexandre de Moraes está comendo os caras vivos lá no tribunal e eles vão poder fazer o quê? Além de nada. O Alexandre de Moraes, de forma irônica, disse: a OAB vai soltar mais uma notinha e os meus inimigos vão tuitar. Porque é a realidade. É o que acontece no Brasil. Uma notinha da OAB que não vai dar em nada, porque quando eles poderiam ter mostrado que estavam do lado correto, que era a luta por liberdade, independente de onde ela venham, não se mostraram. E hoje estão pagando preço. Porque uma hora que o mal se levanta contra o seu vizinho e você não faz nada, ele vai vir para te afrontar. Agora eles estão recebendo aí a afronta, que eu sou contra. Desde o começo eu sempre falei, tem que se manifestar. Não se manifestou quando foi cerceado o direito dos advogados de defender os seus clientes lá no plenário, na votação da questão do 8 de janeiro. Ficou caladinha. Fingiu que aqueles advogados era quase que uma casta inferior, sabe? Mas e agora? Olha aí agora o que está acontecendo com eles, né? Então, meu amigo, infelizmente estão pagando pela omissão que tiveram lá atrás. E a tendência é a coisa piorar muito. A tendência é que isso é só o começo, porque quando você deixa que se crie um ditador, ele vai crescer e uma hora ele vai te engolir, exatamente como está acontecendo agora. Falar, Arnaldo, dos 30 segundos que você pediu, eu sei que não vai ser 30 segundos, mas vamos lá. Vai. Não, eu só quero deixar bem claro que
Mais uma vez, o doutor Ricardo tentando lacrar, tenta inverter as posições aqui, e eu volto mais uma vez, no caso de colega, pedindo respeito, porque se existe questão de ética, não sou eu que estou faltando com os advogados, nem com a OAB. É o senhor que está faltando para com o colega advogado, falando em verdade. Eu não tenho nada a ver com a OAB, não sou advogado da OAB, não sou advogado de advogado, e eu entendo que nós, profissionais, nós temos que nos acercar de todas as nuances de um processo para não deixar o paciente ou o cliente indefensável. Não vai dar tempo. Porque se esse advogado sabia que não há sustentação de acordo com o regimento lá, né, do tribunal da qual estava sendo julgado, e ele não falou no processo por escrito, o réu perdeu a causa pelo desconhecimento do profissional. E nisso a OAB não tem nada a ver com isso. Então é o seguinte, nós temos que nos acercar. Quando a gente vai fazer um trabalho, primeiro de tudo, tem que saber como que se comporta o juiz e o tribunal. Segundo, qual tipo de peça que vai interpor para poder manter a defesa do cliente. Terceiro, olvidar-se que poderia fazer uma sustentação oral no tribunal sem ter a certeza de que ela seria acolhida, o cara, eu sinto muito, comeu barriga. Então, um bom profissional, ele se acerca... 30 segundos, Arnaldo. Ele se acerca de toda a capacidade técnica para que se possa fazer uma defesa. E o senhor não me jogue nessa imprensada que eu não tenho nada a ver com a OAB, não tem nada com o profissional e não tem nada. E a OAB tem que fazer o papel dela. Agora, se está no regimento, Ricardo, que se mude chegou, o regimento. Arnaldo, chegou. Enquanto não mudar, a lei tem que ser cumprida. Arnaldo, a gente está falando de cerceamento de defesa. Isso é cerceamento de defesa. E se você defende a Constituição Federal, tu deveria saber que uma norma interna, um regimento interno de um tribunal, não é maior do que a Constituição Federal. E qual peça você entraria juridicamente para obstar na pirâmide das leis, a Constituição Federal está no ápice da pirâmide. Doutor, mas qual peça o senhor interporia? Ele fez a inscrição dele. Ele fez a inscrição dele para poder falar, para poder fazer a sustentação. Da autoridade? Por que e o Alexandre de Moraes negou o direito. Isso é cerceamento de defesa. Tu tem que ficar em defesa da OAB, que briga pelos advogados. Ah, mas eu não sou advogado da OAB. Para você ser advogado, você tem que passar pela OAB. Você não é advogado se não fizer a inscrição junto à OAB do Brasil. Então não venha com esse discurso. Somos advogados, sim, da OAB.